E para conversar com a gente, eu recebo o Padre Camilo Júnior, que a gente já vai mostrar aí, o Padre Camilo. Né, Padre? Um alô para os nossos telespectadores. O Roberto Saraiva, que é representante do Serviço de Pastoral dos Migrantes. O Abdul Basset Jarur, é isso aí, ele é sírio. E também a Marifer Vargas, ela é venezuelana. E, para fechar todo esse grupo, o Toninho Evangelista, secretário da Cáritas Brasileira. Vamos todos muito bem-vindos. Eu vou começar da esquerda para a direita, que é o mais próximo. Como vai? Prazer. Olá, Padre. Bem-vindo ao Manhã Leve. Oi, Toninho. Marifer. É isso aí. Venezuelana e o Abdul, sírio, para falarem a experiência deles. Vamos começar pela experiência de vocês, porque nada melhor que vocês aqui para contar o que vocês passaram e como que é essa experiência de chegar ao Brasil. Por favor, Abdul. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pelo esse convite especial e nessa cidade de milagres, com uma energia muito positiva com vocês. Meu nome é Abdul Basset Jarur, sou árabe da Síria, de Alepo, nasceu. Nasceu com uma família feita de 5 irmãs e um irmão único. E a minha experiência, na verdade, nasci com uma família unida e tivemos uma vida boa e tranquilidade. Aconteceu que um conflito civil na Síria, tive que eu deixar a Síria e fugir para salvar a minha vida. Primeiro passo, eu consegui sair para um país que do lado, que é o Líbano, e fui para 3 consulados, que é o Canadá, a Austrália e a terceira que é o Brasil. Canadá e Austrália não deram para mim resposta, e o Brasil me chamou e fez entrevista comigo, contei minha história, minha situação, e eles deram para mim um visto, se chama humanitária. Eles falaram para mim, esse é o visto, você pode ir até o Brasil e você consegue pedir refúgio lá, para você ficar lá de uma maneira legal. Daí eu comprei minhas passagens e venho para o Brasil. Dessa maneira, quando eu cheguei, realmente cheguei num país tão longe, distância como o Brasil, saí do Oriente Médio, fui para a América Sul e não foi fácil, sabe, de deixar a família, se até tudo para trás. Quantas pessoas, seus familiares estão onde hoje? Hoje, minha família é espalhada pelos 7 países: Canadá, Alemanha, Iraque, Líbano, Turquia, Síria, Brasil. Vocês têm contato ou não têm? Nós temos contato e eu, na verdade, a última vez que eu vi minha família foi em 2012 e recentemente aconteceu um milagre que eu consegui sair no Brasil uma semana atrás, 2 semanas, fui para o Líbano para encontrar minha mãe, que faz 8 anos não encontrar ela. E como que foi? Foi um encontro muito, muito emocionado, que minha mãe chorou, eu chorei. É que eu pensei que nunca vai acontecer esse encontro, porque o único que sobrou, que não conseguiu fugir lá fora da Síria, é minha mãe e minha irmã pequena. O resto tudo fugiram meus irmãos. Elas moram na Síria? Eles não conseguiram sair. Eles ficaram em Alepo. E recentemente, quando eu fui para o Líbano, tive uma organização e tem pessoas que ajudaram minha mãe de sair de Alepo para Damasco, de Damasco entrou no Beirute. E foi um encontro lá. Foi bem complicado, muito difícil de acontecer, mas aconteceu. E encontrei minha mãe, ganhei o abraço dela, o colo dela e tive que voltar. E agora estou fazendo documentações deles para que eu trazer eles para cá, Tomara que se Deus quiser. elas venham rapidamente para cá. Vou passar para a segunda história, que é a nossa amiga venezuelana, Marifer, não é verdade? Você veio há quantos anos? Eu tenho aqui 1 ano e 2 meses. Pouquinho tempo, né? Estou descendo do avião ainda. Sei. E o que vocês passam? A gente vê na televisão sobre a Venezuela. O que você passa na realidade lá? Isso que vocês assistem por televisão e mais. E mais. E mais. Porque a mídia não mostra tudo. A mídia só mostra o que deixa mostrar. Mas lá dentro, portas dentro, é pior, é ruim. Mas nós somos um povo de luta, um povo com esperança. Apesar de tudo, né? Apesar de tudo. Tem a esperança última que se perde. E
E acreditamos firmemente em Deus que tudo vai passar. E como foi o seu processo para chegar aqui ao Brasil? Eu vim de ônibus com minha filha. Desde Venezuela até Boa Vista são 30 horas de ônibus. Sim. Tá? Depois, no Boa Vista, pegamos um voo de Brasília até aqui, até São Paulo. Meu marido já tem aqui um ano antes que nós. Nós saímos de lá porque fomos sequestrados. Sim, nós trabalhamos para... Ele é jornalista, trabalhava para um canal de televisão, é diretor de um canal de televisão do governo. Eu sou professora para o Ministério da Educação e aconteceu um sequestro. O primeiro momento foi decidir a vida dele. E você tem que ir embora, falamos. Tem que ir embora e nunca dudamos que o Brasil era o país certo para nós. E um ano depois, porque eu tive que ficar fazendo papéis de minha filha, documentos, tudo para poder trazer a ela. E chegamos aqui um ano, justamente depois dele. Aqui fomos acolhidos, abrigados, queridos. Que bom. Abraçados. Ficou muito feliz, porque esse é o... Nós somos assim. E é isso que a gente quer que todas as pessoas sejam. Isso, mas não todos correm com a mesma sorte. Eu sei, tem várias coisas envolvidas. Isso, mas nós agradecemos. Eu sempre falo que não tenho mais palavras senão agradecimento para o Brasil. Que bom, fico muito feliz. A gente já vai falar do seu trabalho na igreja e também do Abdu, mas eu quero falar com o Roberto Saraiva, representante do Serviço de Pastoral dos Migrantes. Não é verdade? Qual o trabalho que vocês fazem? Bom dia a todos. Bom dia. A gente agradece esse momento importante, né, da TV Católica. O Serviço Pastoral dos Migrantes tem 35 anos, né? Ele é um serviço pós-conciliar, né? Depois do Concílio Vaticano II, surgem as grandes pastorais do Brasil e esse serviço surge a partir do trabalho de várias congregações religiosas, dentre elas os padres escalabrinianos e as irmãs escalabrinianas, que têm por missão trabalhar com a acolhida, com o migrante. Mas percebendo que não se tinha apenas padres e irmãs, também investiram em conquistar a juventude, os leigos, né? E as leigas que trabalham a pastoral. E o trabalho basicamente também é visitar as famílias migrantes que aqui chegam. Não trabalhamos apenas com migrantes internacionais, refugiados, mas também trabalhamos com a migração interna, né, com os migrantes que vieram do Nordeste ou que vão para o Sudeste em busca de trabalho, combatendo o trabalho escravo, nas lavouras da cana-de-açúcar. No Nordeste, a Pastoral do Migrante sempre trabalhou com esse perfil do combate ao trabalho escravo. Trabalho bonito, a gente precisa muito desse. E o trabalho com os migrantes e refugiados, que são extremamente importantes. A cada ciclo surge uma necessidade. E aqui um grande abraço a todas as equipes do Brasil que têm feito esse trabalho de formiguinha, de acompanhamento de cada família pela Igreja do Brasil. Meu prestígio, porque é um trabalho totalmente necessário para o Brasil e também para o mundo. Vou passar para o Toninho e já vou para o Padre Camilo. Toninho é secretário executivo da Caritas Brasileira de São Paulo. Como que a Caritas atua? A Caritas é um organismo da Igreja, né? E atua na defesa da vida, defendendo direitos humanos, atuando na perspectiva de preservar e garantir a dignidade humana, a dignidade da vida. E a questão do refúgio, a questão da migração faz parte da nossa missão. Mais recentemente, ela entrou nas nossas orientações estratégicas. Portanto, o nosso congresso anterior delimitou que esta é uma ação e que nós devemos seguir por ela. Então, nós atuamos nas diferentes frentes de atuação nesta perspectiva de preservação de direito e garantia deles, e entre essas a de refúgio e imigração. Queria saber do Padre Camilo, como que a Igreja Católica vê essa onda de imigração, sendo que o Papa Francisco ele já jogou à tona, já faz um tempo que ele falou sobre isso, né? Acho que mais lá no primeiro semestre. E, inclusive, ele visita várias áreas, enfim, sendo que nem todos, né, tá o Abdu aqui, nem todos eles são, eles nascem com a religião católica, né, eles são de outras religiões, eles vêm de outros, eu não sei você, Marifer, mas enfim, então tem essa diferença por ter religião diferente ou não?
Não, não tem diferença nenhuma, porque a vida é o valor maior que deve ser protegido, defendido e cuidado em todas as circunstâncias. E é interessante, Maria Cândida, desde o início da história do povo de Deus, as Sagradas Escrituras, elas sempre demonstraram uma preocupação com a pessoa do estrangeiro. Tanto que a palavra de Deus, tanto no livro do Êxodo, Levítico, a gente vai encontrar muito forte Deus dizendo assim: não maltrateis o estrangeiro que vive na tua terra. Não te esqueças que vós também já fostes estrangeiros como escravos no Egito, né? O próprio povo de Deus fez a experiência de ser migrante, de ser estrangeiro, tanto na escravidão do Egito como no exílio da Babilônia. Então é muito forte na formação do povo de Deus o cuidado e a proteção ao estrangeiro, porque se entende como aqueles que estão vulneráveis. Aqueles que precisam de vozes que gritem pelos seus direitos e que salvaguardem a dignidade de suas vidas, né? Então a Igreja Católica, que bebe das Sagradas Escrituras e que tem acima de tudo na pessoa do próprio Cristo, que diz aquela frase: vinde benditos de meu Pai, porque eu fui estrangeiro e vós me recebestes. Então a igreja sempre entende que na acolhida ao outro está aí o caminho para a gente salvaguardar a lição mais bonita que Jesus deixou, né? Recuperar o valor sagrado do humano. Não importa a cultura, não importa a religião, não importa a classe social, o humano é o valor a ser protegido e ser defendido. Bom, vamos começar. Agora a gente já meio que já conhece um pouco a história de todos. A gente faz perguntas geralmente nesse quadro para o padre. Roberto, se você tem alguma pergunta, gostaria de ressaltar algum ponto? Sim, temos, sim. Padre, uma das questões que eu acho que precisa ficar posta para toda a sociedade brasileira e também para a igreja, né? E me tem uma curiosidade diante de sua pessoa de perguntar, à luz da doutrina social da igreja, né, dos pensadores da igreja, há uma grande preocupação com a ação social dessa igreja no Brasil, né? E à luz dessa doutrina, qual é a dificuldade que se tem para se compreender a prática de Jesus? Ele traz uma questão muito interessante. A fé... Eu acho que o padre fala, porque, olha, é difícil, né? Exatamente. Há 2000 anos que a gente está tentando compreender e é complicado, né, para o ser humano. A fé ela tem que ser transformadora da realidade, né? Senão ela se torna apenas uma expressão bonita nos lábios, mas ela tem que gerar um comprometimento concreto com a vida, né? E a própria igreja ela foi entendendo no caminhar da história que ela tem que ser uma presença de transformação social. Sim. Daí as várias pastorais sociais que surgiram, nós temos o organismo da Caritas, né, a pastoral do serviço junto aos migrantes. Que trabalham em várias frentes, em muitas frentes, né? Isso é importante. Quando a gente lê o Evangelho, a gente mergulha realmente na mensagem de Jesus, a gente percebe que toda a ação do Cristo era para transformar o contexto onde ele vivia. Né? Jesus também viveu numa realidade onde haviam pessoas rejeitadas, pessoas excluídas, marginalizadas, pessoas que não tinham a proteção e nenhum cuidado. E ele sempre apresentou palavras e gestos para resgatar a dignidade da vida, que só é possível na ótica do amor, né? O grande problema, talvez, hoje da migração seja essa. Nós tratamos o migrante como uma ameaça, e não é. O imigrante não pode ser tratado como uma ameaça à minha pátria, à minha terra. Ele vem para somar. Né? Ele vem para somar. E a igreja entende que esse pensamento precisa cada vez mais crescer no coração das pessoas. Mas eu só entendo que o migrante vem para somar quando eu venço aquele pecado tendencioso do preconceito, né? De tratar o estrangeiro como se fosse estranho, isso me dando o direito de tratá-lo com estranheza, até com indiferença. Mas quando eu mergulho no Evangelho, na mensagem de Jesus, eu percebo que o amor e a compaixão são as grandes marcas que mostram o valor de toda a vida. E onde a vida é ferida e maltratada, é lá que o meu amor tem que ser testemunho que faz diferença. Inclusive o egoísmo, não é? O egoísmo é um dos maiores males do mundo, porque a partir do momento que eu sou egoísta e quero aquilo para mim, porque é meu, a posse é minha, eu não divido com o outro. E quantas benesses eu teria se eu começasse a dividir? Sim. Quanto eu poderia ganhar de sentimento e de troca de experiências? Afinal, nós não nascemos juntos no mundo, nós nascemos para aprendermos um com o outro, não é para ficar fechado. Então, vou falar, antes de eu ficar falando muito, Abdu, o que você gostaria de perguntar para o padre? E gostaria de saber esse conceito seu de amor, já que você viveu numa guerra. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, né? Sim, faça. Hoje, quando a vida me se tornou refugiado, tive que assumir a situação e para não desistir e realmente, como eu falei, eu
perdi tudo, de repente eu fui dormir com uma vida boa, com minha família, acordei, estou no Brasil, não conheço ninguém, e não conheço essa realidade, mas vi realmente que ser refugiado, ou vamos falar migrante, né? Tem muitas pessoas que não entendem essa situação. Eu queria falar para o padre que eu vi que desse refluxo migratório mundial que aumentou muito a xenofobia, o preconceito. Então, nessa ligação que tem pessoas que eles têm preconceito contra como uma pessoa muçulmana, contra outra religião, contra uma etnia, tem o racismo. Então, como podemos deixar uma mensagem para essas pessoas que poder viver como somos seres humanos, nós somos diferentes, mas não desiguais. E como o Papa Francisco falou, nós somos todos imigrantes, ninguém tem moradia fixa nesse mundo. Exatamente. Então, como poder deixar essa mensagem de ligação que um respeitar o outro, porque somos seres humanos e que Deus, quando criou esse planeta, criou sem fronteira. Então, o migrar é um direito humano. Então, chegamos aqui para salvar nossas vidas, né? Ou por qualquer motivo. Então, porque o outro não aceita a nossa diferença ou a nossa chegada, como somos seres humanos mesmo. Isso. Ele partilha algo que ele vivenciou, né? A migração, a situação de refugiado, ela faz com que as pessoas perdam tudo que um dia para elas foi importante, até o convívio com a própria mãe. Sim. Aquilo que é tão sagrado para a nossa humanidade, e as pessoas são obrigadas a se afastarem, não porque querem, porque chega um momento em que eu tenho que escolher em continuar na minha terra ou salvar a minha vida, né? E a vida se torna um valor maior e elas enfrentam aí dificuldades nesta esperança de salvar a vida sua e da própria família. Então a gente precisa entender que o migrante, o refugiado, é alguém que deixou tudo, não porque quis, foi obrigado. Ou pela questão da guerra, no caso do Abdu, pela questão da fome, né, como muito presente na Venezuela. Então ele sai da sua terra, do seu lugar, da sua casa, da sua história, do convívio com seus amigos, o lugar onde ele nasceu e cresceu. Ele tem que abrir mão de tudo aquilo. Não é uma opção em deixar por querer, é uma opção para salvar a vida, né? E a gente precisa mudar esta forma de enxergar o outro. Os preconceitos que às vezes nós temos, até hoje nesse tempo da migração muito presente, tem gerado certa xenofobia, até no Brasil. Infelizmente, existem algumas manifestações de pessoas que não aceitam o estrangeiro, acham que ele vem ocupar o espaço. Novamente, o migrante não é ameaça, né? Ele vem para somar, mas vem para somar depois de ser acolhido, né? E aquele que perdeu, às vezes, o convívio com a família, ele precisa encontrar laços que o acolham, onde ele se sinta, aqui eu encontrei uma família. Afeto, carinho, que mostra aí o valor e me dá a possibilidade de recomeçar, de reconstruir a minha história, para que não seja a dor que me obrigou a me refugiar, a grande marca que eu vou carregar, mas o amor que me acolheu e me deu a possibilidade de reconstruir quem eu sou na minha dignidade. É isso mesmo. Eu vou pedir um minutinho para vocês, eu já volto, já continuo com vocês para as perguntas. E você, padre, eu acho que é muito importante, a gente, como você falou, o mundo é o terreno de Deus, não sei se foi o padre que citou isso, o mundo é um só. Certo? Todos nós pertencemos, somos seres humanos. Então essa coisa da fronteira, ela foi criada, né? Ela foi criada, não existia aqui é meu, aqui é seu. É a gente que criou isso. E aí vem nossos preconceitos. Mas quanto mais vocês dão aqui o exemplo, quanto mais vocês estão à frente, estão falando, não, estamos aqui, estamos lutando e vamos parar com tudo isso, com essa xenofobia, com esse preconceito, mas eu acho que pelo exemplo as pessoas vão entendendo, entendeu? Essa é uma coisa que vocês vão ter que carregar a vida inteira. Já volto, fiquem aí pensando. Hoje nós estamos falando no quadro Fala com o Padre sobre migrações, sobre refugiados e sobre como a igreja enfrenta esse problema e vê esse problema. Onde estão os focos? O que a gente tem que fazer para mudar essa situação de preconceito? Aliás, eu conheço várias pessoas, muitos da Síria, porque a gente sabe que o imigrante, ele traz cultura. A história do mundo prova o quanto as migrações fizeram a cultura progredir pelo mundo inteiro. Então, quantas pessoas, mesmo da Síria, que eu vejo que trabalham em cozinhas hoje, são chefes e estão expandindo a cultura de vocês. Então, é muito importante a gente abrigar e entender o que vocês podem dar para a gente também e trocar essas experiências, porque senão, né, para todo mundo aprender. Toninho, agora chegou a sua vez, secretário executivo da Caritas Brasileira. Importante, hein, Toninho? Não, nem... Padre Camilo, o senhor já
nos alertou e trouxe as informações que a questão do estrangeiro compõe a Sagrada Escritura e está nas preocupações do nosso Deus. A partir deste contexto migratório, principalmente que o Brasil está vivendo, mais especificamente considerando os 60 mil venezuelanos que estão em Roraima, né? Como agir ou qual a ação da igreja nesta perspectiva atual em relação à migração no mundo e principalmente no Brasil? Boa pergunta, hein? Há décadas passadas, a migração era algo mais tocante ao continente europeu, né? Era uma migração grande aí dos países da África para o leste europeu e a própria Europa mesmo ocidental. Isso agora toca a nós aqui no Brasil, né? Principalmente com os nossos irmãos venezuelanos, que nesses últimos anos têm migrado para Roraima, ao estado, para justamente viver. A migração é pela vida, né? Não é por fama, não é por poder, não é por questão de riqueza, é pela vida, para salvar o valor maior. Então, acho que a primeira atitude que a igreja tem, e ela quer despertar no coração das pessoas, é a atitude da acolhida, né? O outro que vem é semelhante a mim. Uma frase dita, nós somos a família humana, né? Nós compartilhamos uma casa comum. O grande problema é quando as riquezas acabam sendo politizadas e uns controlam e acaba faltando então aquilo que era necessário à vida de uma grande multidão, né? Em Roraima, precisamente, o bispo de lá, o Antônio Mário, que eu até conheço ele, alguém boníssimo, tem feito um trabalho muito bonito junto aos migrantes refugiados venezuelanos, tanto de acolhida pelas pastorais sociais, mobilização de diálogo junto ao governo, né? Porque além da igreja fazer como família de fé, mas nós temos também que cobrar das instituições que, por direito, têm a obrigação, né, de acolher, de defender e de ajudar. Porque o grande problema que pode acontecer, né, Toninho e Maria Cândida, é essa. Quando o estrangeiro se encontra no outro país, ele não tem esta acolhida humanitária, ele não é valorizado, não é tratado como semelhante, se criam situações de trabalho escravos. Porque alguém que não tem documento, ele não pode reivindicar direitos, para quem que ele vai gritar, qual lei ele vai trazer para defender a sua fraqueza, não tem. Então, a igreja, ela se coloca como voz daqueles que não têm voz e nem vez, diante de uma sociedade onde ainda às vezes o materialismo vale mais do que o valor maior de uma vida humana. A gente fica sabendo de muitos casos, isso já faz tempo, mas ainda acontece, acho que de colombianos que trabalham, costureiras, bolivianos que trabalham com costura e são totalmente explorados, né? E ainda acontece, então... E se sujeitam porque, na visão deles, a vida ainda está mais difícil no país de origem, então suporta... Assim. E silenciam diante do trabalho escravo, diante dessas situações de sofrimento. Que você falou, aqui eu me sinto mais acolhida do que lá, do seu país natal. Você pensa em voltar para a Venezuela ou não? Eu não posso voltar. Eu quero voltar. Acredito que todos que estamos vindo para o Brasil e para todos os países do mundo, porque estamos espalhados por todo o mundo, chegará um momento em que voltaremos, mas... esperamos só o momento, tá? Não podemos, minha família e eu não podemos voltar porque é maior o risco lá. Se, por exemplo, se eu volto para visitar a minha mãe ou acontece algo com minha família lá, eu posso ir presa porque estou catalogada como traidora à pátria, só porque saí do país, só porque saí a buscar oportunidades para minha filha, só porque saí a buscar minha paz, E a sua mãe ainda continua lá? Minha mãe continua lá, meus irmãos, minhas sobrinhas e meus cachorros ficam lá. É muito difícil, mas a gente tem força. A gente tem amigos. Dizem que Deus não coloca, Jesus não coloca a cruz maior do que a gente pode carregar. Exatamente. Não é verdade? Então, isso. Qual é a sua pergunta para o Padre Camilo? É assim, muita gente acredita que a igreja só é para rezar, só é para celebrar missa, que é uma igreja fechada, que é uma igreja que não faz mais nada senão só rezar. Minha pergunta era parecida àquela de Tonino, mas que mensagem pode dar a igreja para juntar a todo mundo à mesma causa? Que mensagem pode dar a igreja para unificar? Não para dividir, para sumar, como todos nós que chegamos, para sumar e multiplicar cultura, bondade, experiências, tudo.
Acho que o caminho que nos apresenta é o Papa Francisco com sua voz profética, né? Desde que ele foi eleito Papa, ele teve a sensibilidade de olhar, né, como pastor da igreja, para os irmãos que vivem a situação de imigração e como refugiados. Ele foi, né, à ilha de Lampedusa, lá próximo a Sicília, onde todos os dias, né, uma grande multidão de migrantes africanos vem até esta ilha, procurando aí, fugindo pela fome, pela guerra, pela perseguição étnica, morrem no trajeto e tal. Ele esteve lá para dizer, né, a humanidade não pode fingir que não está enxergando que crianças, pessoas idosas, jovens estão perdendo a vida tentando salvar a vida. Nós temos que ser uma mão estendida. Então o Papa Francisco, ele nos dá esse bonito caminho de rompermos os preconceitos de doutrinas religiosas, de culturas e nos sentirmos como uma grande família, a humanidade. E esse movimento o Papa Francisco tem feito junto de todos os católicos, mas também mobilizado cristãos, né? Porque o movimento da migração hoje, ele não atinge unicamente os cristãos. Nós temos hoje muçulmanos, hinduístas, né? Pessoas de outras crenças religiosas, mas que esperam naqueles que acreditam no amor maior que rege as suas vidas, que têm fé em Deus, no ser superior, que eles também percebam, eu sou capaz de estender a mão, acolher alguém e tratá-lo como irmão. E dar a esta pessoa a possibilidade de sair de uma situação que diminui a possibilidade de vida e dar a ela a esperança de uma vida melhor, né? Para perceber, eu posso estar até fora do meu país, mas se eu encontrei amor na forma como eu fui acolhido, ali também se torna a minha pátria, ali se torna a minha casa, ali eu construo laços de família, né? O Abdul partilhou isso, que no Brasil ele recebeu, né? E o desejo dele é trazer a própria família para compartilhar desta acolhida que o Brasil tem dado, né? Mas a gente precisa entender que a igreja não é apenas o espaço-templo. O Papa Francisco fez algo profético na Europa. Lá há muitos conventos que hoje não há mais tanta vocação na Europa, então prédios imensos, vazios. Ele disse para os superiores das congregações, esses espaços têm que se tornar casa para os refugiados. Se eu tenho espaço que eu já não uso mais, esse espaço pertence a quem está morando na rua, a quem não tem uma cama para deitar, uma mesa para sentar, um banheiro para se lavar. Então, muitos conventos na Europa, a pedido do Papa Francisco, abriram as portas e acolheram os migrantes que estavam lá. Isso é o amor na prática, né? Isso e o próprio Papa Francisco. No próprio Vaticano, o Papa fez uma lavanderia para aqueles que vivem na rua poder lavar sua roupa, para ter um acesso a um banho. Para poder, né, andar dignamente nas ruas de Roma. Ele mandou abrir lá um espaço para banhos e para cuidado para esses que estão no meio da rua, em condição mais vulnerável ainda do que alguns que chegam e ainda têm lugar para ficar. Roberto, mas apesar de todo esse esforço, isso que eu acho que você estava querendo dizer, né? Tem muita gente, está aumentando o movimento migratório e não é só a igreja também, né? O trabalho de vocês é intenso, mas mesmo assim vocês não conseguem absorver. Claro que não. Eu acho que tem uma coisa muito importante nesse ciclo migratório da Venezuela, dizer assim, do esforço que a igreja tem feito desde a CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, das igrejas particulares, das pastorais, que não é somente a Pastoral do Migrante, não é somente a Caritas. Tem vários organismos. Só em Roraima, em Boa Vista, tem 40 instituições atuando. Da igreja, mais de 10. Tem os jesuítas, tem o Instituto de Migração, que é de Brasília, está trabalhando lá com mulheres, com crianças, né? Tem várias situações de vulnerabilidade. Então, há um esforço muito concentrado e há uma organização e uma articulação política dessas instituições de atuar em conjunto. Que eu acho que a forma de enfrentamento dessa situação de vulnerabilidade é isso. A igreja construiu agora, por exemplo, um plano para interiorizar, que a gente está chamando um plano de integração, caminhos de solidariedade, para ajudar com que as igrejas irmãs, as dioceses, possam dizer assim, olha, eu posso acolher duas famílias, eu posso acolher isso. Recentemente, a gente esteve no Crato, conversando com o bispo lá, para ver se eles acolhem, e a gente está fazendo esse apelo, aproveitando inclusive o programa, para dizer assim às dioceses, não é preciso acolher 100 de uma vez só, mas se você pode acolher 2 famílias, 3 famílias, cada diocese, você já iria diminuir muito a situação de Roraima. O Dom Mário Antônio, como disse bem aqui o padre Camilo, ele é uma figura assim, que concentra muito amor no seu trabalho junto aos venezuelanos,
e venezuelanas, porque ele também tem uma grande equipe lá que está trabalhando isso, mas eles não dão conta disso, né? Boa Vista, para quem conhece, é uma cidade muito pequena, para um grupo que, se você olhar 60 mil pessoas, não é tanto. Porém, para Boa Vista é muita coisa. Né? E quando você integra esse povo, por exemplo, nós levamos 78 pessoas para Paraíba. Mais de 55 estão trabalhando já. Olha já que estão maravilha. integrados, já estão na escola. É esse processo que tem que ser feito. Que é preciso porque não adianta feita. o refugiado vir para cá e também não ter o auxílio, né? E fazer o último detalhe, assim, dizer, inclusive, do programa do governo de acolhida, a igreja é quem acolhe mais de 85% das pessoas que saem de Boa Vista para os outros estados. É lá na Missão Paz, é lá no Ceará, é lá no Rio de Janeiro, com a Cáritas, em Manaus, na Paraíba, agora também em Recife, em Florianópolis. Então, tem feito, sim, um esforço muito grande, mas a igreja é protagonista disso. É bom que todos saibam que a solidariedade que chega, essa solidariedade é transbordada em amor para a acolhida. Toninho. Eu queria destacar, Maria Cândida, a decisão profética dos nossos bispos na última assembleia, que acontece aqui, quando decidiu que o recurso da campanha da fraternidade deste ano, que falávamos sobre a superação da violência, fosse aplicado, na sua grande maioria, em acolhimento aos venezuelanos. Então, a Igreja do Brasil, né, está hoje, né, nós vamos trabalhar lá em Roraima com aproximadamente 4 milhões de reais, que é fruto da campanha da fraternidade e que é este recurso que nos está dando condição de trabalhar esse processo de integração dos nossos irmãos que estão vindo. No caso nosso da Cáritas, 7 estados foram preparados para acolher venezuelanos e ajudar também a Igreja de Roraima, né? Trazendo com a mesma perspectiva, inclusive. E também estamos na campanha que cada diocese, que cada paróquia pudesse adotar o cuidado a uma família, porque isso tanto nos ajuda no processo. Eu vou dar os contatos de vocês daqui a pouco. Agora eu queria ter a palavra do Abdu. Eu te perguntei sobre amor. A gente está falando muito de amor aqui, né? De fraternidade, de ver o outro como um irmão ou uma pessoa que como se fosse da nossa família, ou pelo menos não emitir o mal para alguém. Como que é isso quando você passa por uma guerra? Na verdade, sabe, ninguém tem noção o que significa guerra, porque só alguém que já passou na realidade da guerra sabe o que é o sofrimento daquela aclimação, sabe que qualquer hora pode cair uma bomba, acontece um conflito que você pode perder a vida. Então, tem muita preocupação, medo. Inclusive, a guerra da Síria, o conflito que aconteceu hoje, além da pesquisas da ONU, realmente tem um número, passou de 1 milhão de pessoas que morreram, porque tem pessoas que sumiram lá, e quem some na guerra, que significa já está morto. Então, sabe, quando alguém sai dentro de uma guerra, significa já nasceu de novo. Como meu caso e muitos casos de outras pessoas, como minha irmã que perdeu uma perna, sabe, que também fugi pelo mar na Turquia, além que perdeu uma perna, fugi com seus filhos. Então, precisa as pessoas terem noção, ter empatia, ter tolerância pelo nosso caso. Eu nunca imaginei um dia vou chegar no Brasil, sabe? Nunca imaginei que vou ficar longe da minha família, longe da colo da minha mãe, da minha cultura, da minha vida que estava construindo um futuro lindo. De repente chegou uma guerra, destruiu tudo. E tive que largar tudo e fugir para salvar a minha vida. Então, essa questão que precisa as pessoas terem noção, terem ideia. Como compaixão, né? Exatamente. E precisa também, além disso, que fala como minha experiência aqui no Brasil, já estou 4 anos aqui, é que o Brasil abre porta. Só que a gente vê que a janela está fechada para respirar. Por quê? Porque tem pessoas que não estão aceitando a nossa chegada. A integração não vou eu sentar em casa para eu esperar a integração. Porque tem muitas questões que o Brasil dá para nós documentação, reconhece, dá carteira de trabalho, CPF, tudo documentação. Só que não tem integração
de uma maneira que tem o meu vizinho, talvez ele tenha ódio de mim, que não reconhece a minha chegada. Precisa as pessoas adotar o refugiado, imigrante, entender pelo menos a situação dele, se não vai ajudar, não criticar a chegada dele. Sabe, muito sofrimento que eu saí de uma guerra como uma perseguição religiosa, político, e chegar num país depois de também receber uma crítica da minha chegada. Esse dói muito. Então, eu vejo o povo brasileiro, povo acolhedor. Para mim, eu amo essa terra e que me receber com muito amor e carinho. Mas tem uma questão que eu vou deixar, é que para mim, o Brasil é um grande exemplo da vida, porque o Brasil é feito de uma mistura linda, essa diversidade. Se eu vou na Alemanha, a maioria que a gente fala, os alemães todos loiros, altos e tal. Aqui é a diversidade. Então todo mundo vai ver que eu sou estrangeiro. Aqui não, no Brasil. Além com muito respeito ao povo indígena, o resto tudo são filhos de imigrante. Uma mistura linda. Então, sabe, não é para criticar ninguém, porque eu falo para você que no final, minha religião é o amor, a minha raça é a humanidade, a minha pátria é o mundo. Sou cidadão do mundo. Obrigado. Parabéns, cidadão do mundo. Marifer, vamos terminar com você e depois o padre finaliza. Então, você viu, o Abdu falou do problema que é... Hoje você trabalha com a igreja ou não? Trabalho. O que você faz? Eu sou educadora social do programa PANA de Caritas. Certo, porque você era professora. Portanto, eu sou. Você desculpa. Não, o que eu falo assim, era lá na Venezuela. E você aqui continua. Continuo. E você trabalha com quem? Quem que está? Eu vou a trabalhar, não? Vamos a trabalhar dentro do programa PANA com todos aqueles irmãos venezuelanos que vão vir para São Paulo para o processo de interiorização. Sim, aproximadamente 220 venezuelanos que vão chegar a São Paulo e a diferentes cidades, acho que são 6 cidades. 7 cidades em todo o Brasil. E a São Paulo vão chegar 220 em 2 turmas. E aí vamos a fazer, vou tentar devolver toda a ajuda que Caritas deu para mim e dá, convertida em solidariedade e em experiência para nossos irmãos venezuelanos. Tá? Vamos a ensinar a eles a falar português, a procurar um trabalho, a integrar-se. Sim. Como pediu o Papa naqueles 4 verbos. Vamos a acolher, vamos a integrar, vamos a proteger e vamos a promover. Nós somos extraterrestres. Muito bem, somos isso, tudo que você passou. Porque o outro passe menos, e o outro menos, e o outro menos. Enfim, é só através desse trabalho, né? Tijolinho por tijolinho que a gente vai conseguir, né? E depois já vou falar para vocês, tragam os seus companheiros que eu quero entrevistar aqui. Padre, vamos finalizar tudo que a gente falou aí? A igreja, na verdade, que bebe da mensagem de Jesus do Evangelho, ela procura cada vez mais ser perita em humanidade. Então a igreja tem que ser essa grande voz que grita para o coração do mundo o valor de toda a vida e em qualquer circunstância que a vida se encontre, né? Libertar a vida, promover a vida, defender a vida é o grande compromisso da pessoa que se revestiu da fé. Se a fé em Deus é a força que me move, então eu tenho que ser capaz de enxergar o outro, né? E vencer qualquer sentimento de estranheza e de indiferença pela compaixão e pela fraternidade. Oxalá que um dia nós possamos chegar que nenhum estrangeiro se sinta estrangeiro, mas que ele se sinta irmão, né? Que a gente passe a tratá-lo como igual, né? E amá-lo como a nós mesmos. O Papa Francisco tem uma frase muito bonita, ele diz: nós nos encontramos com Jesus verdadeiramente no encontro que nós temos com as pessoas. E uma forma sublime de nos encontrarmos com Cristo é assim, encontrar com Cristo na pessoa do pobre, daquele que é rejeitado, daquele que é refugiado, né? E queira Deus que nós possamos não deixar que o medo ou o preconceito nos impeçam de acolher a pessoa que necessita e necessita do amor da minha vida para voltar a ter vida de novo. Esse é o compromisso maior da igreja, este é o apelo que o Evangelho nos faz. Nossa, fechou com chave de ouro, né, padre? Muito lindo, nossa, muito bonito, é isso mesmo, assim... Não tenho nem palavras, eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui, né? Trocar as experiências, espero que você aí na sua casa, você tenha sentido no nosso bate-papo, conexão, que você sinta que o mundo precisa mudar, que nós temos que começar a fazer a diferença.
tomar essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade e vamos exemplificar o bem, o amor, a paz e o equilíbrio, porque cada vez mais que a gente faz, mais é multiplicado pelo mundo, né? Quero agradecer, primeiro, Roberto Saraiva, representante do Serviço de Pastoral dos Migrantes. Contato 0 operadora 11 2063 7064 e o e-mail é spmdemaria.nac@terra.com.br, certinho? O Abdul, que é vice-presidente da África do Coração, contatos www.africadocoração.org, Instagram África do Coração. Muito obrigada, Abdul. Quero agradecer ao Toninho Evangelista, secretário executivo da Cáritas Brasileira de São Paulo. O telefone é 0 operadora 61 35210350, o site caritas.org.br e o e-mail comunicação, que no fundo é comunicacão, né, @caritas.org.br. E Marifer, o seu é o mesmo dele, né? Da Cáritas. Marifer Vargas, educadora social da Cáritas Brasileira. E fechando, Padre Camilo, que sempre está aqui com a gente. Muito obrigada. Olha, que vocês sejam muito bem-vindos, recebam o amor desse lugar, porque é um santuário que tem a força de Nossa Senhora e a força de Deus. Obrigada, Toninho. Boa sorte aí, o que precisar, estamos aqui, Padre. Obrigado, muito obrigada, Abdul. Sucesso aí, vai em frente, hein? Obrigada, Roberto. Até a próxima.